Olá, eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender o que aconteceu na semana passada para saber o que fica de olho nessa semana. Eu vou começar pela notícia que a gente já tinha falado na semana passada, que é sobre a PEC dos precatórios. Aqui no G1, Senado aprova a PEC dos precatórios que viabiliza Auxílio Brasil. Texto volta para a Câmara. Aí nas letrinhas miúdas, né? Texto limita pagamento anual das dívidas da União e muda período de inflação para cálculo do teto de gastos. O governo estima que o projeto abrirá 106 bilhões no orçamento. Então, a gente tinha falado, né, o mercado já tinha sofrido com relação a isso e não deu outro, o Senado aprovou. Então, para quem não lembra, não está familiarizado, essa PEC dos precatórios vai flexibilizar o pagamento das dívidas da União, né, que é o que está ali, para poder pagar o Auxílio Brasil. Então, vai dar um jeitinho brasileiro nas contas para poder ter o Auxílio Brasil, que é super importante. O que eu, Gustavo, sou totalmente contra é a forma que está sendo feita, né? Poderia enxugar a máquina de outras formas para poder viabilizar o Auxílio Brasil, mas esse foi o meio que o governo achou para poder pagar. E isso, obviamente, né, estourando o teto ali, aumentando os gastos, sinaliza para o mercado que não tem uma responsabilidade tão grande com isso. Por isso que cai a bolsa e é o que a gente vai ver, inclusive vamos falar dela agora. Só antes de falar das quedas e tudo mais, aqui no Seu Dinheiro, a Melius quebra inúmeros recordes na Black Friday e ações sobem mais de 30%. Veja o que pensam os analistas. Aí tem que ler o Seu Dinheiro. Aumentos no volume de vendas e números de novos compradores levaram a companhia a registrar o melhor mês da sua história. A gente tinha comentado na semana passada também, em cima de algumas empresas do varejo, que com a Black Friday a expectativa era ser positiva e a Melius puxou aí a bolsa, puxou as ações dela por conta da própria Black Friday. E aí tem até na Exame Invest uma notícia falando justamente disso, né, que o Ibovespa voltou aos 105 mil pontos, então melhorou, né, chegou a bater até 100 mil pontos, e tem melhor semana em 6 meses. Índice resiste a tom negativo de Wall Street e fecha no azul. Melius dispara 31. Aí aqui um detalhe, né? O que é o tom negativo de Wall Street? Lá fora está rolando uma tensão por conta da Covid da África, né, da variável. Então está meio instável, algumas bolsas fechando negativo. E nesse caso aqui, a semana fechou, né, sexta-feira fechou positivo por conta da Melius, por conta de algumas notícias que não é tão letal, enfim, né, e que os avanços aqui da vacina estão indo bem. Então a bolsa brasileira não seguiu bem o que o Wall Street lá, que a bolsa norte-americana está seguindo. Não que isso seja positivo de forma geral, não que a nossa bolsa esteja voando. Tanto que uma notícia aqui do G1 fala justamente sobre isso. Bolsa brasileira tem o segundo pior desempenho no mundo em 2021, mostra ranking com 78 países. Ibovespa, principal índice de ações da B3, caminha na contramão de tendência global, com queda de mais de 14% no acumulado do ano até novembro, só não perdendo para as baixas registradas pela Bolsa da Venezuela, mostra o levantamento da Austin Rate. Então, a Bolsa brasileira, né, depois da segunda onda, começou a recuperar, chegou a bater 130 mil pontos, e de lá para cá, só ladeira abaixo, infelizmente. Mas tiveram vários motivos que a gente contou por aqui, e não só de empresas, né, indo mal, ou balanço das empresas. Tiveram várias ações externas, principalmente do governo, que acabaram dando uma atrapalhada. Lembra do aumento do IOF, lembra da tributação de imposto de renda que ia tributar os dividendos e isso fez a bolsa derreter. Teve a Evergrande lá na China com calote. Teve o consumo de petróleo, consumo de ferro da China, a própria PEC dos precatórios. Então tiveram várias ações extra empresas que fizeram a bolsa cair. Tanto que a Melius, por exemplo, foi super bem e está descolado com a bolsa. Um outro ponto aí, complementando o índice da bolsa, o Ibovespa, né, que é essa medida, ele é uma bolsa teórica. Então ele pega algumas ações, algumas empresas, com porcentagens de acordo com o que ele acha interessante dentro das regras dele, e mede o mercado. Então, uma notícia da Infomoney mostra que cada vez mais o nosso índice vai ficar mais maduro, porque vai acrescentar mais empresas, porque não tem todas as empresas, tá? Tem só um grupinho, né? Só um grupinho, entre aspas. Vou ler a notícia e depois eu falo desse número aí para vocês. Infomoney. Positivo e Porto Seguro ingressa na primeira prévia da carteira do Ibovespa. Uma ação excluída, confira as mudanças lendo no texto da Infomoney.
Outras duas prévias serão divulgadas ao longo do mês, nova carteira passará a vigorar a partir de 3 de janeiro. Então, o que aconteceu? Duas empresas, né, a Porto e a Positivo, entraram no índice, então está aumentando, né, o que o índice está medindo. Claro que é uma porcentagem super baixa, 0,2% do índice vai ter essas empresas. E saiu a GetNet. Então, isso faz com que o Ibovespa seja mais fiel ao que o mercado está acontecendo. E tem 93 empresas agora dentro do índice. De novo, ele tem uma porcentagem diferente. Por exemplo, a Vale é bem pesada no Ibovespa. Então, quando a Vale cai, o Ibovespa também cai forte. Quando a Porto cai, não vai impactar tanto. Mas é legal que tenham essas expansões para que meça melhor o mercado e a gente possa, de fato, sentir o que realmente está acontecendo. Por exemplo, se a sua carteira tivesse muito Melius recente, você não ia sentir a mesma subida ou descida do próprio Ibovespa. Por isso que é importante ter o índice como uma referência, mas não só como uma verdade absoluta. Tua carteira pode estar indo por um caminho diferente também. Beleza? Encerradas as notícias do Ibovespa, vamos para Bitcoin. Não passou despercebido aí também a queda do Bitcoin, que caiu bastante nos últimos tempos, nos últimos dias. Bitcoin cai mais de 7%, perde 53 mil e bate mínima em quase 2 meses. Então o mercado passou dias estagnado em torno dos 57 mil, mas perdeu força na tarde desta sexta-feira e caminha para um fim de ano de volatilidade, disse a Infomoney. Isso muito por conta da regulamentação lá nos Estados Unidos que derrubou e também, aí também teve uma parcela bem forte de queda a variável da Covid. Mas o que os analistas, os especialistas estão avaliando? Estão prevendo chegar em 90, 100 mil, ainda 100 mil dólares, né, ainda esse ano ou para o começo do ano que vem, porque está para lançar novas ETFs, novas facilidades. NTFs estão bombando por aí, mercado de derivativos, então tem muita expectativa em cima da Bitcoin, que acaba puxando todas as outras por ser a mais comentada, então ela é como se fosse a mãe de todo mundo aí, e acaba tendo um impacto nas outras também, né, por consequência, mas tem muito campo para crescer. Então os especialistas avaliam que por mais que tenham acontecido essas quedas, ainda tem margem para crescer nos próximos dias, tá? Por mais que eles colocam uma pitada assim de incerteza, porque muita gente comprou no meio do ano e pagou muito barato, então agora pode ser que no final do ano eles falem, bom, aqui já está uma porcentagem legal de ganho, vou sair vendendo. E aí essas vendas em massa pode derrubar o preço também do Bitcoin. Então esses são os dois detalhes. Eles acham que tem muito campo ainda para crescer, e eu concordo com eles, mas esse detalhe da venda e do medo generalizado por conta do Covid pode ser que dê uma freada nesse crescimento, certo? Uma notícia que corrobora para o crescimento é essa do Mercado Pago aqui da Tecmundo. O Mercado Pago lança compra e venda de Bitcoin e Ethereum. Então, pelo sistema lá do Mercado Pago, do Mercado Livre, você vai conseguir comprar e vender os seus produtos, vai ter uma carteira lá em criptomoeda. Então, de novo, a gente já falou isso várias vezes, mas vale reforçar. Quanto maior o uso, quanto mais acessível, quanto mais as pessoas conseguem visualizar que está sendo usado, mais forte ficam essas moedas, porque aí você fala, pô, estão usando aqui, essa empresa aqui é boa, tá usando, e valida o uso, e aí novas pessoas ingressam e compram e cresce ela de forma geral. Então essa é uma notícia que com certeza jogaria para cima aí o Bitcoin, o Ethereum, por exemplo, mas claro que o medo da variável da Covid ainda dá uma abafada nisso tudo. Vamos ver como que vai desenrolar nessa semana que está começando, certo? E para terminar, última notícia aqui do dia, na CNN Brasil, IGPM desacelera e fica estável em novembro, alta em 12 meses, vai para 17,89%, e aí nas letrinhas miúdas. No mês anterior, o índice que reajusta contratos de aluguel, principalmente, havia sido de 0,64%, e em 12 meses acumula 17,89%, antes 21,73% no mês anterior. Então, que bom que está dando uma segurada, né? Principalmente para quem está correndo atrás de aluguéis, renovando no final do ano. Então, isso vai dar uma tranquilizada. Mas, de qualquer forma, 17%, só para você ter uma unidade de medida, é muito alto, tá? A Selic hoje, que é a taxa de juros,
está em 7,75, esse mês vai ter reunião do Copom, provavelmente vai subir para 9, tem uma expectativa de ficar flutuando na casa dos 10, por mais que ano que vem eleições isso possa mudar um pouco, né, para onde vai o rumo, mas de qualquer forma a expectativa é ficar próximo da casa dos 2 dígitos, em 9, 10 da Selic. Ou seja, a inflação, no caso do IGPM, ainda está muito acima, então você ainda está perdendo muito dinheiro para a inflação, mesmo investindo numa coisa neutra, segura, tranquila, que é a Selic. Então, por isso que tem que continuar caindo, tem que ter mais produções para diminuir, né, a procura e não ter o produto, e aí isso encarece todo o sistema. Então, que bom que teve essa notícia. Deixamos por último para encerrar as notícias com um tom positivo aí para você. Tá bom? Essas foram as principais notícias da semana passada e agora vamos ficar de olho para ver como vai desenrolar a questão da PEC, da Bitcoin para onde vai, o Ibovespa para ver se vai voltar a subir ou vai ficar nessa casa mesmo. Então, fica de olho nas notícias e, claro, você, eu vejo na semana que vem.